Olá, minhas riquezas, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu vim aqui falar para vocês que sim, eu fui demitida da fábrica onde eu estava trabalhando aqui em Portugal. E eu quero aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho a vocês como foi minha rotina, como eu consegui esse trabalho, a minha visão geral desse trabalho, pontos positivos, pontos negativos, sobre a minha experiência. Conto tudo aqui nesse vídeo para vocês e provavelmente o porquê eu devo ter sido demitida desse trabalho, tá bom? Então fica no vídeo, já deixa o seu like, que é muito importante aqui pro nosso canal. Se inscreve se você não é inscrito e bora pro vídeo que eu vou te contar tudinho. Então, minhas riquezas, o meu intuito aqui nesse vídeo é estar de alguma forma contribuindo com a minha experiência para você que deseja vir aqui para Portugal ou está em busca também de trabalho, de emprego, enfim. Então eu venho aqui contar para vocês alguns pontos, né, sobre esse trabalho que sim, eu fui demitida da fábrica. Verdade. Pausa. As lágrimas. Não, gente. Então, brincadeiras à parte, eu consegui esse trabalho de fábrica através de agência. Isso é muito comum aqui em Portugal. Então, se você deseja já chegar em Portugal, já trabalhar, tenho certeza que você indo diretamente nas agências de emprego, você tem uma probabilidade muito maior de ser chamada do que ir diretamente no local de trabalho. Então aqui sim utiliza muito intermediação de trabalho, o que implica em você provavelmente conseguir aí um contrato temporário. Então eles trabalham muito aqui também com contrato temporário e podendo ser renovado. E dificilmente você vai conseguir logo de cara um trabalho já efetivo, a não ser que você seja contratado diretamente, seja pela fábrica ou pelo estabelecimento, pela empresa, que eu gostaria assim de dizer. Então, se você for já diretamente contratado pela empresa, aí sim, provavelmente tem uma probabilidade maior de você já começar com um contrato efetivo, que é muito bom. Mas na maioria dos casos aqui em Portugal, sempre é por intermediação de mão de obra, que é através das agências. Inclusive, para dar aquela incentivada em vocês, eu vou deixar algumas agências aí, indicando algumas agências de emprego aqui de Portugal. Vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Então, já por isso, eu já mereço aí o seu like. Então, vamos lá. O trabalho que eu exercia aqui, lá na fábrica, aqui em Portugal, era um trabalho na linha de produção. Fabricávamos algumas peças de grandes marcas aí do setor automobilístico, de carros. Então eu trabalhava com essas peças, fabricando essas peças, tá? Eu fiz uma colazinha aqui para não esquecer de nada, passar tudo aqui para vocês. Como eu agi, né? Qual eram os meus horários? A minha rotina. Então eu peguei o horário noturno, né? Geralmente as fábricas são 3 horários: pela manhã, à tarde e à noite, na madrugada. Então eu peguei esse turno por preferência. Teria o turno pela manhã, que é de 6 da manhã até as 2 da tarde. Tem das 2 da tarde até as 10 da noite e tem das 10 da noite até 6 da manhã do outro dia. Então, visando também a lucratividade das horas extras, eu optei pelo trabalho noturno. Então, eu pegava às 10 da noite e largava às 6 da manhã. Porém, dentro dessa rotina, o inesperado aconteceu em referente ao meu corpo, porque eu não tinha esse costume de trabalhar à noite. Eu achava que seria super de boa, mas na primeira semana de adaptação, primeira, segunda, acho que até terceira semana, eu estava realmente moída, como dizemos lá no Nordeste, né? Moída. Porque o meu corpo reagia de eu querer dormir mesmo o dia todo. E foi um engano eu pensar que se eu trabalhasse na madrugada, então eu poderia fazer várias outras coisas durante o dia. E não, gente, eu fiquei realmente bastante cansada. Por quê? O trabalho em fábrica, geralmente a maioria das fábricas, mas eu quero falar que a minha experiência desta em especial é em pé. Então é esse período todo de 6 da manhã ou de 10 horas da noite às 6 da manhã em pé, com 30 minutos de descanso. Descanso esse que a fábrica, no intervalo de um sábado sim, um sábado não, queria que a gente pagasse assim. A gente pagava nos sábados, né? Não à noite. Trabalhávamos no sábado, sim, à noite. No sábado não, na sexta-feira, perdão, ficávamos até
8h30, ao invés de trabalharmos no sábado. Então foi feito esse acordo assim, tá? Então eu tinha 30 minutos de intervalo e 10 minutinhos de lanche, mas a maioria do restante do período tudo trabalhando em pé e sem parar. Então eu senti bastante cansada. Imagine que eu vim do Brasil com a minha profissão, eu sou contabilista e trabalhei como analista financeiro, então era o tempo todo sentada, né? Os meus 14 anos aí de profissão foi sentada o tempo todo no escritório. Então a gente tem que já desmistificar, tirar esse costume de sua antiga profissão, quando você vai enfrentar uma realidade de imigrante começando, né, em qualquer outro emprego. Você precisa realmente vir com o seu coração e com sua mente aberta para realmente trabalhar diferente do que você fazia no Brasil, tá? Então vamos lá, vamos aos pontos negativos e positivos do trabalho, que eu falei que diria aqui para vocês. Os pontos negativos de lá da fábrica, na minha opinião e na minha experiência, tá? Que há muito tempo, como eu acabei de falar, de trabalho em pé e também trabalho repetitivo. Às vezes você ficava numa máquina, reveza na metade para uma máquina ou outra, mas é o mesmo trabalho repetitivamente. E isso não faz muito bem, né, para a nossa economia, nossa saúde física, e também para quem não gosta de ficar fazendo trabalho repetitivo. Quem gosta muito de trabalhar com trabalhos dinâmicos, a fábrica não é a sua melhor opção, tá? Porque vai ser trabalho repetitivo. Mas se você não tem problema com isso, tá tudo de boa. O horário, né? O horário de descanso. No Brasil teria 1 hora de descanso, 2, tem trabalhos que 2 horas de almoço, e na fábrica eu tinha apenas 30 minutos com 10 minutos de lanche, tá? Trabalhar também com metas, porque nós tínhamos um volume para entregar, então toda ali a equipe precisava trabalhar incessantemente para atingir aquele X quantidade de produto, X quantidade de peças. Então você teria que ter agilidade para alcançar no final do seu turno a meta desejada pelos líderes, tá? Então o ponto negativo também é esse, no meu ponto de vista. E também não pode haver faltas, né? Nem atrasos, nem faltas. Então um ponto crucial para quem quer trabalhar em fábrica é que você não pode faltar. Mesmo quando você justifica, lógico que todo mundo fica doente, pode acontecer alguma coisa, mas isso conta negativamente para você. Então o máximo que você não puder ter faltas é algo bom, tá? Não tenha faltas e também não chegue atrasado, porque quando der o horário, você já tem que estar lá na linha, fardado, prontinho para começar a trabalhar. Então o horário também é crucial, tá? Pode ser um ponto positivo para quem gosta, né? Quem não tem problema com isso, mas quem tem algum problema assim de precisar faltar, quem tem criança pequena, inclusive como eu, pode ser um ponto negativo. Agora vamos ao ponto positivo. Claro, sempre vai existir os dois lados da moeda. Ponto positivo número 1 do trabalho em fábrica: ótimo ambiente de trabalho. Eu amei o ambiente de trabalho da fábrica, tudo muito limpinho, tudo muito organizado. Você tem a sua escala, né, de horários, e não de horários, mas de onde você vai ficar, da linha que você vai ficar antecipadamente, né? Você recebe na sexta-feira, então você já vai sabendo o que é que você vai fazer, onde você vai estar durante a semana. Não estar exposto em lugar insalubre foi algo positivo, que eu gostei muito, porque existe sim trabalhos, sabe, que coloca o funcionário em insalubridade, exposto ao frio, ao vento. Então esse não foi o meu caso. Eu trabalhei em um ambiente super limpo, super organizado, um ambiente quentinho, então isso eu achei super positivo. As horas extras, que eu amei. É bem cansativo, gente, porque a gente, além de trabalhar esse período todo, eu trabalhava noturno e ainda fazia as horas extras de sábado e domingo, mas porque o ganho também compensa. Então, quem quer fazer um dinheiro a mais, uma rendinha extra, vale a pena, e tem disponibilidade para fazer hora extra, faz, porque vale a pena no din-din, para não ficar naquela médiazinha ali de salário daqui de Portugal. Na minha opinião, é uma das funções melhor remuneradas aqui em Portugal, comparada aos outros, tá? Aos outros locais. Então aqui tem várias funções, né, de trabalho, empregado de mesa, ajudante de cozinha, enfim.
E eu, na minha visão, eu acho que trabalhando em fábrica no período da noite, com as horas extras, é um dos mais bem remunerados. Eu conseguia tirar 1.400 euros fazendo minhas horas extras. Cheguei a tirar 1.500 euros fazendo minhas horas extras e trabalhando noturno. Então tem adicional noturno e tudo mais. Então era um dinheirinho muito legal, tá? E por fim, mais um ponto positivo que eu achei é não levar trabalho para casa. Então trabalhar em fábrica, o que você fez ali tá feito, né? Então você não precisa, não vai ter ninguém ligando para sua casa, pedindo para você resolver coisas, não vai ter. Você fez ali aquela sua função, entregou ali a sua meta, foi para casa, no outro dia já é outro trabalho, ou o mesmo trabalho no caso de atividade do que fazer manualmente, mas é outra demanda. Então eu achei também um ponto super positivo. Agora vamos falar o título desse vídeo, né, gente, que é o porquê eu fui demitida da fábrica. Então, gente, o meu contrato era temporário, tá? E tivemos uma baixa na produção, aonde a maioria, inclusive os efetivos, foram remanejados para outros turnos. Alguns para o turno da tarde, em sua grande maioria, e só os mais antigos, por meio de solicitação, poderia passar até para o turno da manhã. Porém, gente, aconteceu 2 episódios que eu acredito que culminou no meu desligamento da fábrica, tá? Um deles, lembra que eu falei aqui pra vocês que um ponto negativo na fábrica é você não faltar de jeito nenhum. E mesmo se houver justificativa, vai soar um pouco como algo negativo para vocês. Eu esqueci também de dizer, na parte negativa, principalmente para os imigrantes, é que não pode haver nenhuma treta lá dentro com imigrantes, principalmente, tá? Que é isso, Lígia? Briguinhas entre funcionários, discussãozinha. Isso com certeza é motivo do imigrante, em especial, ser mandado embora, tá? Então, interagir, se integrar com a equipe é muito importante. Mas, no meu caso, eu estava em um desses dias de rotina minha e recebi simplesmente a notícia por SMS, que é algo que eles utilizam muito aqui, falando que o meu contrato foi encerrado. E o porquê, Lígia, isso aconteceu? Porque na semana anterior, eu estava indo para a empresa, e no momento, inclusive eu esqueci outro ponto de dizer a vocês, colocar aí como bônus, que é algo negativo, é que você, se não tiver transporte próprio, né, condução própria, geralmente as fábricas aqui ficam localizadas em lugares um pouco distantes, até mesmo de você se locomover através de autocarros, que é os ônibus que chamam aqui, ou metro. Então você vai precisar sempre de carrinha, principalmente para quem trabalha à noite. E eu precisava de carrinha e contratei carrinha para me levar. E o que ocorreu foi que Emily passou mal, comeu alguma coisa que não passou bem, e o pai dela estava trabalhando. Ela passou mal no momento que eu estava já a sair de casa. Ela começou a vomitar muito e eu ali desesperadamente, já pronta para sair. A carrinha tinha um horário certinho de sair, eu tinha que estar no local combinado, e assim eu não fui prestar assistência a Emily. E prestando assistência a ela, passou o horário da carrinha, não tinha como mais ir para o trabalho e não fui. Porém, eu cometi uma falha que eu não levei Emily para a emergência. Isso foi uma sexta-feira. Não levei porque ela ficou boa, então não quis expor ela, levar para a emergência, ela ser medicada, desde que eu entendi que aquilo ali foi um mal-estar que ela passou, que ela vomitou, e eu ali cuidei, fiz a medicaçãozinha dela e ficou tudo bem. E aí na segunda-feira eu não tinha uma justificativa comprovada sobre a minha falta, e isso contou negativamente para mim. E no momento também que eu iria fazer a transição de horário, que foi obrigatório para todos, chegou um nível que foi obrigatório para todos fazer a transição de horário, eu não tinha disponibilidade da tarde, porque o Ronaldo estaria trabalhando e não teria quem buscar e levar Emily. Então isso culminou no meu desligamento, tá? E agora, Lígia, depois do desligamento, o que é que você vai fazer? Gente, procure sempre olhar o lado positivo também das coisas. Às vezes a gente busca somente o lado negativo, tá? Mas tudo tem o seu propósito, tudo tem um porquê
também nas nossas vidas. Então procure, ao invés, é um conselho que eu estou dando já aqui, de olhar sempre o lado negativo, olha o lado positivo das coisas. Sim, estou buscando nova oportunidade, agora em uma modalidade mais leve, né, que é o part-time, que é um período, né, repartido, não um período inteiro de trabalho. E dei início a uns projetos, tá, que estava parado, estava lá na gaveta, porque eu estava me sentindo exausta de tanto trabalhar e não estava conseguindo colocar esses projetos na mesa para organizar e fazer esses projetos acontecer. E agora eu estou fazendo isso, tá? Colocando esses projetos, esses novos projetos que vai me gerar mais renda também para acontecer e fazer eles realmente funcionarem de fato, além de buscar também outras rendas e outras alternativas, né, de ganhos. E o quanto isso é importante, eu já deixo aqui um adendo para a área financeira, né, de nossas vidas, e eu também compartilho como eu me organizo financeiramente aqui em Portugal como imigrante, como eu estou organizando, partindo do zero a minha vida financeira. Eu compartilho aqui nesse canal e também compartilho lá no Instagram, vou deixar aqui o endereço, tá? Para que você esteja acompanhando nos stories, nos conteúdos que eu faço, como alcançar a independência financeira partindo do zero até a independência financeira. Então, a demissão é mais um start de você entender, assim como eu, que nós não podemos colocar todos os nossos ovos em uma cestinha só. Nós não podemos ter somente uma única fonte de renda, tá? Porque quando essa fonte de renda falhar, você vai se decepcionar, você vai se estressar, você vai se desesperar. Então, eu tomei essa demissão como uma oportunidade de eu ampliar, né, as fontes de renda, das minhas fontes de renda, as fontes de renda da minha família. Então é isso, eu espero que eu tenha agregado aí conhecimento para vocês que estão imigrando aqui para Portugal, ou vocês que já estão aqui e gostariam de saber um pouquinho mais sobre a experiência de como é trabalhar em fábrica, tá bem? Então, que Deus abençoe, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aí o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.